Zig Ziglar e estou aqui no estúdio. Depois que essa gravação sobre como lidar com objeções tiver terminado, vou acrescentar uma mensagem gravada em uma série anterior que preparei para ajudar a construir o negócio. Então, continuem ouvindo depois dos aplausos. E vamos aplaudir Zig bem forte. Estou emocionado. Não sei quantos de vocês leram o jornal hoje de manhã, mas de acordo com pesquisas mundiais sobre natalidade, em algum lugar deste nosso mundo, uma mulher está dando à luz a uma criança a cada 1 segundo e 2 décimos. Estão agora procurando essa mulher desesperadamente para ver se param com isso. Sou o 10º de 12 filhos. Uma vez perguntei à minha mãe, por que tantos? Ela respondeu, bem filho, onde você acha que eu deveria ter parado? É evidente que eu acho que não deveria ser no 9º filho. Podem estar certos disso. Há muitas coisas que quero transmitir esta manhã. Quero comunicar muita coisa, pois acredito que a comunicação é a grande necessidade desse negócio. Eu quero comunicar realmente o que é este negócio e como vocês devem lidar com as objeções. Espero conseguir transmitir a importância da comunicação através desta história que ouvi em Dallas. Uma senhora foi ao advogado providenciar seu divórcio. O advogado perguntou, por que a senhora quer tanto se divorciar? Ela começou a divagar. Ele disse, seja mais específica. Ela disse, como assim? Ele respondeu, a senhora tem algum motivo? Ela disse, bem, na verdade temos 40 hectares ao norte da cidade. Ele disse, não é disso que estou falando. Ele disse, existem problemas pessoais? Ela respondeu, como, por exemplo? O advogado respondeu, vocês têm algum ressentimento? Ela disse, não, mas nós temos um galpão bem do lado da nossa casa. E ele disse, bem, vou lhe fazer uma pergunta. Ele já bateu na senhora? Ela disse, não, eu me levanto todo dia pelo menos 1 hora, 1h30 antes dele acordar. O advogado disse, a senhora se considera responsável pelas dificuldades? Ela disse, como assim? Ele disse, bem, por exemplo, a senhora às vezes acorda de mau humor? Ela disse, não, eu deixo ele levantar quando quiser. E o advogado disse, e por que a senhora quer o divórcio? Ela disse, olha, esse homem não sabe se comunicar. Bem, quero ser capaz de me comunicar hoje de manhã, então vamos começar. Entendam que não existe, nunca existiu, nem nunca existirá um distribuidor fora de série, uma pessoa especial nesse negócio, alguém que realmente chega a diamante, que chega ao topo. Nunca existiu alguém que fosse realmente bom e fosse normal. Em 100% dos casos, sem exceção, algo em sua mente lhes diz que esta é a maior oportunidade que existe na face da Terra. Sua convicção de que isto é mais do que construir um negócio, é mais do que vender um produto, é mais do que construir uma renda, é uma experiência que muda a vida e temos que entender que o ponto mais importante é a venda, isto é, o patrocínio. Vender nada mais é que uma transferência de sentimentos. Se eu conseguir passar parte da minha paixão pelo que faço a vocês, vocês assumirão essa paixão e serão capazes de persuadir outra pessoa a entrar no negócio. O importante aqui não é o que vocês dizem e nem o fato de eu salientar que o que vocês dizem é importante, mas o importante é o profundo sentimento interativo de vocês acharem que esta é verdadeiramente a grande oportunidade. Esse sentimento cria uma pequena dificuldade. Haverá ocasiões em que o candidato, apesar de tudo, dirá não. Quantos de vocês já encontraram pessoas que dizem não? Levantem as mãos. Está bem. Quando essa pessoa diz não, os que estão realmente convencidos de que esse negócio é uma oportunidade estarão um pouco confusos. Eles não conseguem entender como alguém pode dizer não a isto. Depois começam a racionalizar e a acreditar. Bem, deve ser por minha causa. E eles confundem recusa com rejeição. O que aconteceu é muito simples. A pessoa recusou uma legítima proposta de negócio. Ela não rejeitou você como pessoa. Precisamos pensar como crianças. Lembro-me muito bem de quando meu filho era pequeno, me pedia coisas e eu dizia não. Ele nunca sentiu rejeição. Ele simplesmente achava que o pai não tinha entendido o que ele havia pedido.
ele nunca ficou sentido comigo, ele me amava. Em segundos, ele me dava outra chance de corrigir um erro óbvio. Quantos de vocês têm filhos que são exatamente desse jeito? Levantem as mãos. Está bem. Lembrem-se de que quando um candidato diz não, ele está dizendo não com base no que sabe e sente. Tudo bem. Se ele não sabe e sente o suficiente, a resposta será N-A-O-T-I-O. Não. Mas quando ele S-A-B-E, sabe qual é realmente a oportunidade, quando ele compreende que você está totalmente convencido, então a probabilidade de um sim dele participar do marketing de rede será muito maior. Vocês precisam entender que existe uma diferença entre convencer alguém e persuadir alguém. Vou lhes dar um pequeno exemplo. Aristóteles era uma pessoa muito inteligente. Quero dizer, é isso que a história registra. Mas ele também cometeu tremendos erros de julgamento. Por exemplo, ele disse, e ensinavam isso na Universidade de Pisa, ele disse que se pegássemos dois pesos, dois objetos feitos da mesma matéria, porém de tamanhos diferentes, o objeto maior cairia com maior rapidez que o objeto menor feito da mesma matéria. Mais tarde, um jovem chamado Galileu chegou e disse: "Ei, isso não está certo. Se forem feitos da mesma matéria, eles cairão à mesma velocidade." Os outros professores da universidade e alguns dos alunos o desafiaram a provar isso. Ele subiu até o topo da Torre de Pisa, pegou dois objetos de tamanhos diferentes, feitos da mesma matéria, e os deixou cair. Eles caíram exatamente à mesma velocidade. Ele os havia convencido, tinha provado, além de qualquer dúvida, que isso era verdadeiro. Mas não os tinha persuadido. Adivinhem o que eles continuaram ensinando. É isso mesmo, exatamente o que vocês imaginam. Bem, a questão é, como persuadir pessoas? Não é lhes contando algo, é perguntando. Vocês precisam lhes dar informações, é lógico, mas fazendo perguntas às pessoas, essas perguntas as levarão à decisão correta, forçando-as a pensar. Então, isso se torna a ideia delas, decisão delas. Vocês não as convenceram. Vocês as persuadiram a pensar por si e então a tomar a decisão lógica sobre como devem agir. Agora, entendam que quando alguém levanta uma objeção, é aí que devem se sentir estimulados. Vou explicar o motivo. Se alguém vê o plano uma vez e diz, sem pensar, "Ah, eu quero fazer isso, quero assinar", com a mesma facilidade, essa pessoa será persuadida por seus amigos ou parentes a deixar o negócio no dia seguinte. Isso se parece um pouco com as decisões de Ano Novo. As decisões de Ano Novo nada mais são que confissões de Ano Novo. Confesso que tenho que emagrecer, confesso que preciso parar de fumar, confesso que preciso passar mais tempo com a minha família, confesso que preciso obter mais educação. Agora que já comecei, vou falar até o fim. Essas decisões de Ano Novo são muito importantes, porque se vocês as repetirem um número suficiente de vezes, eventualmente se tornarão uma decisão real. Se contarem essa decisão a outros, isso os compromete. Vocês chegam aos ramos da árvore, que é onde geralmente as frutas estão. Vocês repetem a decisão um número suficiente de vezes a um número suficiente de pessoas, e então um dia vocês dizem, "Vou realmente fazer isso." Bem, agora o ponto crítico. Quando vocês tomam a decisão, vocês automaticamente começam a pensar, "Tenho que desenvolver um plano de ação." Depois que desenvolveram um plano de ação para chegar onde querem, isto é, as metas sobre as quais falamos ontem à noite, vocês desenvolvem um plano de ação lógico e razoável. E é só então que vocês assumem o compromisso. Vou lhes dizer por que o compromisso é tão importante. Entendam, se assumiram um compromisso, por exemplo, com relação ao seu casamento, de emagrecer, de parar de fumar ou de construir esse negócio, quando assumem um compromisso e vocês chegam às dificuldades inevitáveis, e elas aparecerão, vocês as resolverão se o compromisso valer a pena. Quando vocês baterem de frente com essas dificuldades, imediatamente começarão a pensar,
como solucionar isto. Se vocês não tiverem assumido o compromisso, imediatamente começarão a pensar: como posso cair fora disso? Se uma pessoa levanta uma objeção, seu primeiro pensamento deve ser: que bom, agora tenho alguém realmente interessado. Porque, entendam, não se levanta objeções contra coisas em que não se está interessado. De vez em quando, pessoas me ligam para vender alguma coisa. Se estiverem vendendo algum produto em que não tenho nenhum interesse, não preciso dele ou não acredito nele, nunca levanto qualquer objeção. Por quê? Como não tenho nenhum interesse, não há por que discutir o assunto. Então, quando uma pessoa levanta uma objeção, vocês devem pensar: que bom, tem alguém aqui que está realmente interessado. Vamos examinar essas objeções e encontrar algumas maneiras de lidar com elas. O candidato diz: não estou interessado. Alguém já ouviu não estou interessado? Levantem as mãos. Está bem. Então, uma primeira abordagem é olhar para a pessoa e dizer: posso entender o que você está dizendo, e estou certo de que você tem algum motivo para dizer que não está interessado. Será que podia me explicar esse motivo? Entendam, em suas perguntas, vocês não devem agir como advogados de acusação, mas sim como médicos ou orientadores, falando a alguém que precisa daquilo que estão oferecendo. As perguntas não devem ter uma sondagem, antagonismo ou acusação, mas devem ter uma abordagem de orientação, de amizade. Será que poderia me contar por que não está interessado? Bem, o candidato poderá simplesmente responder: tenho um amigo que entrou nesse negócio e me contou que ficou nele 6 meses. Gastou todo o seu dinheiro indo a reuniões. Ele disse que esse negócio era somente despesas. Ele não ganhou nenhum dinheiro. Bem, vou lhe fazer uma pergunta, senhor candidato. Você tem pessoas que considera modelos em sua vida? Sim. Poderia me dizer quem é um deles? Por que ele é seu modelo? Por que fracassou ou por que foi bem sucedido? O que você acha? Quem deve servir de modelo para nós? Ah, sou o primeiro a admitir que existem pessoas que entram nesse negócio e que não conseguem ir adiante. Sabe, ouvi falar de médicos, advogados, frentistas que não deram certo. Ouvi falar de empresários, ouvi falar de todos os tipos de pessoas que não deram certo. Mas a pergunta é: será que elas servem para ser nossos modelos? Ou será que devemos olhar para alguém que teve sucesso e dizer: por quê? Estamos tentando vencer ou só tentando não perder? O que vocês estão tentando é fazer uma pessoa pensar de maneira razoável e lógica sobre o que estão falando. Agora, sempre que responderem a uma objeção, aquele não bem alto e bem forte se torna um pouco menos convincente, porque o que vocês acabaram de dizer fez algum sentido, e nesse processo vocês foram gentis com a pessoa. A pessoa poderá dizer: não sou um vendedor. Vou perguntar uma coisa, senhor candidato. Pode me dizer o que você é? Sou um contador. Não quero saber o que você faz. Quero saber quem é você. Por exemplo, teve gente que me disse: bem, sabe, não sou um vendedor nato. Eu viajo muito, ando muito por aí e nunca vi uma mulher que deu à luz a um vendedor. Já vi vendedores morrerem. O que estou querendo dizer é que, se eles não nascem, mas morrem, então isso significa que em algum ponto entre o nascimento e a morte, por opção ou por treinamento, eles se tornam vendedores. Nunca vi uma mulher dar à luz um contador. Você não diz que nasceu contador, mas hoje você trabalha nisso. Foi por acidente que você se tornou contador ou foi porque estudou numa escola e aprendeu a ser isso? Entendam, vender é exatamente a mesma coisa. E para a sua informação, pesquisas mostram claramente que pessoas mais introvertidas se tornam melhores vendedores que as extrovertidas. Por quê? Porque são mais detalhistas em seus estudos. Elas estudam o seu negócio. Elas prestam mais atenção quando ouvem. Um dos motivos para as mulheres estarem adquirindo um papel cada vez mais importante nas vendas, desproporcional em relação ao seu número, é porque elas são melhores ouvintes. E sabem o que mais?
elas também são um pouco mais honestas. E o que quero dizer com isso é que se elas dizem, vou ligar na quinta-feira, provavelmente elas ligarão na quinta-feira mesmo, e não no sábado à tarde. Em outras palavras, estou falando sobre o que vocês são. Vejam, basicamente o que vocês são é o que vocês fazem. E quando uma pessoa diz, bem, não sou exatamente um vendedor, na verdade somos todos vendedores. Sabe, senhor candidato, se de fato esse negócio fosse um emprego de vendas, fico imaginando se centenas e centenas de médicos que estão neste negócio teriam procurado um emprego de vendas. Você acha que eles procurariam isso? Vou lhes contar sobre o meu cirurgião, por exemplo, que está muito entusiasmado com esse negócio. Ou vou lhe falar de um coronel da reserva, que agora está construindo um negócio enorme. Ou vou lhe falar de alguém que acaba de se aposentar de uma das melhores empresas do mundo. Bem, ele não se considera um vendedor que está precisando de dinheiro. Entenda, oferecemos mais que isso. Aliás, quando o meu patrocinador me falou desse negócio, eu disse a mesma coisa que você. Eu disse, não sou vendedor, sou programador de computador. Não. Programação de computadores é o que eu fazia. O que eu faço agora é construir um negócio que muda vidas. Qual desses negócios você acha que é mais estimulante e recompensador? Entendam, em nossa empresa de marketing de rede, sabemos de uma coisa acima de todas as outras. É que vocês podem ter tudo o que quiserem na vida se ajudarem um número suficiente de outras pessoas a obterem o que elas desejam. Isso parece bom, mas eu já estou trabalhando demais. Nem tenho tempo para fazer o que preciso fazer no meu trabalho atual. Quantos de vocês escutam essa objeção? Não tenho tempo para fazer isso. Vou lhes dizer o que mostram as pesquisas. Nossa, parece que você anda lendo. Você e eu andamos lendo o mesmo livro, ainda estamos na mesma página. Nem me conte nada. Ei, não me fale sobre outras coisas também. Agora não tenho tempo nem para respirar. Eu estudo de tudo, mas sabem o que descobri? Descobri que a maioria das pessoas não sofrem de falta de tempo. É isso que descobri. Elas sofrem de falta de sentido de direção. A maioria das pessoas são generalidades ambulantes. Elas estão muito ocupadas, mas não têm objetivos específicos em mente. Então eu perguntaria ao candidato, senhor candidato, vocês já me ouviram dizer isso antes. O senhor se considera uma pessoa honesta e pelo menos razoavelmente inteligente? Bem, o que é que ele vai responder a isso? Quero lhe perguntar, como regra geral, você executa mais trabalho um dia antes de sair de férias do que geralmente faz em 2, 3 ou mesmo 4 dias? A maioria das pessoas dirá sim. Então por quê? Não é porque você se organizou um pouco melhor? Vocês já me ouviram dizer isso 17 mil vezes. Se quiserem que algo seja feito, dê a incumbência a uma pessoa ocupada. Vou lhes contar sobre Roger Staubach, que é um amigo meu. Não leiam nas entrelinhas, não estou dizendo que Roger está trabalhando com marketing de rede, ele não está. Vou só contar o que Roger Staubach me disse. Ele disse, Zig, quando eu estudava em Anápolis, durante os torneios de futebol, eu tirava as melhores notas. O tempo era tão precioso, tão raro, e era tão importante que eu tirasse boas notas, que eu simplesmente não podia permitir que as outras pessoas tomassem meu tempo quando eu estava tão ocupado. Eu tinha um objetivo específico, e minhas melhores notas foram sempre durante os torneios de futebol, quando eu estava mais ocupado. Sabem o que acontece com as pessoas ocupadas? Elas atraem pessoas ocupadas. O fato de vocês estarem preocupados com o tempo é a afirmação mais forte e estimulante que já os ouvi dizer, porque sei que tipo de pessoas vocês atrairão. Vocês já foram inspirados por alguém que não sabe o que é, aonde quer chegar, não sabe onde esteve, nem tem ideia de onde está? Essa gente é apenas uma espécie de generalidade ambulante. Bem, se quiserem ver algo incrível, venham a um desses fins de semana de sonho, ou venham a um desses eventos chamados Fim de Semana da Empresa Livre,
ou a uma reunião familiar. Vocês verão milhares de pessoas e todos atentos, indo na mesma direção, com os mesmos objetivos. E todos estarão estimulando vocês a ter mais sucesso. Entendam, em vez de competirmos entre nós, nós aprendemos que quando alguém tem sucesso em Harrisburg, Pensilvânia, ou em Yazoo City, isso vai ajudar o nosso sucesso em Charlotte, Carolina do Norte, Califórnia. Isso é que é estimulante nesse negócio. Senhor candidato, quero lhe fazer uma pergunta. Você acredita que existe uma diferença nas oportunidades? Bem, o que quer dizer com isso? Você acredita que alguém poderia ganhar tanto dinheiro com uma loja de conveniência quanto ganharia com uma enorme loja de computadores que é 10 vezes maior? Estou tentando mostrar que existe uma diferença entre as oportunidades. Vou perguntar, por que você acha que um médico, e todo mundo, sabe que todos os médicos são ricos, não é? É o que ouvimos repetidamente. Veja os ricos, todos são ricos. Bem, então, aparentemente, eles devem acreditar que existe algo além do dinheiro. Vou lhe dizer o que me estimula nesta associação com esses distribuidores. Eles são honestos. Admitem que gostam das coisas que o dinheiro pode comprar. Eu também admito. Sabe, gosto de usar roupas bonitas. Alguns de vocês hoje elogiaram minhas gravatas. Gosto disso. Isso custa dinheiro. Moro numa casa bonita. Isso custa dinheiro. Dirijo um carro elegante. Isso custa dinheiro. Gosto de ir ao clube para jogar golfe. Isso custa dinheiro. Gosto de fazer viagens bonitas com minha esposa. Isso custa dinheiro. Gosto de comer em bons restaurantes, isso custa dinheiro. Na verdade, tudo de que gosto custa dinheiro. Há uma diferença nas oportunidades e vou lhes contar a grande diferença. Aposto que você é igual a mim. Eu gosto das coisas que dinheiro não compra. Entenda, o dinheiro me comprou uma casa bonita. Na verdade, comprou duas, mas nunca me comprará um lar. O dinheiro pode me comprar uma cama, mas não pode me comprar uma boa noite de sono. O dinheiro pode me comprar um companheiro, mas não pode me comprar um amigo. O dinheiro pode me comprar divertimento, mas não pode me comprar paz de espírito. Para dizer a verdade, quero todas essas coisas e aposto que vocês também querem, não é assim? Posso lhes fazer uma pergunta? Seu negócio atual lhe oferece muitas coisas que o dinheiro consegue comprar e todas as coisas que o dinheiro não consegue comprar? Você está interessado nessas coisas, senhor candidato? Se for para começar a agir visando obter todas elas, quando acha que seria o melhor momento para começar? Entendam, em todos nós, o medo de perder é maior que o desejo de vencer. Podemos não ficar animados com a oportunidade em si, mas, por outro lado, se tivermos medo de estar perdendo algo que seria muito mais vantajoso, teremos medo de perder isso. Então, deve-se dar um pouco de testemunho pessoal. Vou lhe contar do que é que gosto nesses negócios. Fiz mais amigos verdadeiros nos 2 anos em que estou nesse negócio do que nos últimos 45 anos da minha vida. Encontrei gente que me apoiou, encontrei mais gente que me deu apoio e estímulo nesses 2 últimos anos do que em toda a minha vida. Na verdade, durante toda a minha vida me disseram: você não consegue fazer isto, você é uma pessoa mediana, isso está além de sua capacidade, você nunca chegará a nada. Todos me diminuíram durante toda a minha vida. Minha família, meus amigos, colegas de trabalho e assim por diante. Mas vou contar o que ouço sempre, de muitas maneiras diferentes, do meu patrocinador, dos meus associados, do meu upline. Eles sempre dizem: você tem tudo o que é necessário. Você pode fazer isso. Uma vez alguém me disse que muitas pessoas chegaram muito mais longe do que acreditavam que iriam chegar, porque alguém achou que elas eram capazes disso. Vou fazer uma pergunta. Vocês já notaram que muitas vezes, quando as pessoas lhe dizem: vou lhe dizer isso para seu próprio bem, elas dizem algo ruim em seguida? Já notaram que quando vocês dizem a alguém: vou lhe dizer isso para seu próprio bem, e então continuam e dizem algo de bom, sua atitude é diferente da das outras pessoas. E analise se você fica mais contente quando alguém lhe diz que foi muito mal,
Ou é um estímulo quando dizem: você fez um bom trabalho, como está melhorando? Sejam cuidadosos. Ao elogiar as pessoas, nunca lhes digam algo que não diriam sobre elas. Do contrário, isso é bajulação, e bajular não é bom. Isso matará vocês. Porque quando alguém faz alguma coisa e vocês já os viram trabalhando, podem dizer honestamente: não posso acreditar em tanta melhoria. Você cresceu tanto. É uma inspiração ver o seu progresso. E isso é para mim o melhor de tudo neste negócio. Porque sabem, primeiro vocês precisam ser antes de poder fazer. E vocês precisam fazer antes de poder ter. Por isso, uma de minhas inúmeras afirmações favoritas sobre o negócio é que se vocês entram nesse negócio, e novamente é isso que vocês dizem às pessoas com quem conversam, se você entrar nesse negócio e continuar nele durante 2 anos, for às reuniões, ouvir as fitas, participar do treinamento, usar os produtos, se você fizer isso durante 2 anos, mesmo se não ganhar 1 centavo, isso vai preparar você para o resto de sua vida melhor que qualquer programa de treinamento ou grupo ao qual possa se associar. Ah, vocês têm tantas coisas que os ajudam. Bem, o que acontece quando se consegue que todos entrem no negócio? Vou confessar uma coisa, senhor candidato. Pela primeira vez em minha vida, encontrei um distribuidor diamante nesse negócio que estava deprimido, triste e negativo, que mal pude acreditar. Perguntei: qual é o problema? Ele disse: sabe, Zig, entrei nesse negócio em 1962. Naquela época havia somente 100 mil pessoas no negócio. Os Estados Unidos tinham cerca de 165 milhões de habitantes. Hoje temos 2 milhões de pessoas envolvidas, mas há 262 milhões de habitantes no país. Zig, estamos perdendo terreno o tempo todo. Temos que trabalhar mais para nos mantermos atualizados com a taxa de crescimento da população desse país. Bem, isso parece verdade quanto à matemática. Não tive a oportunidade de verificar, mas posso garantir que existem mais candidatos hoje do que quando a empresa começou há anos. Saturação? Isso é ridículo. Quantos seres humanos existem no mundo? Cerca de 5 bilhões, e já estamos em mais ou menos 60 países. Certamente você conhece meia dúzia de pessoas nos Estados Unidos e você já deve ter ouvido falar desses outros países onde pode construir um negócio. Saturação eu bem que gostaria. Se conseguirmos saturar o negócio, eu ficarei muito satisfeito. Poderia passear na rua distribuindo notas de $100 e me divertir fazendo isso. Depois vocês falam com mais calma, realisticamente. Senhor candidato, isso não é problema. Isso não é um problema. Muitas pessoas encontram outras objeções, como por exemplo: bem, esse negócio está dentro da lei? Alguém de vocês já ouviu esta pergunta: é legal? Estamos em operação há quase 40 anos e agora estamos em todos esses estados e países. Advogados e até promotores participam do negócio. Vou fazer uma pergunta. Em todos esses estados e com os milhares de promotores que estão no negócio, se ele fosse ilegal, vocês não acham que seria proibido em pelo menos um estado? Qual é a sua opinião? Agora vou fazer outra pergunta e vamos ver se faz sentido para vocês. Vocês concordam que a Coca-Cola é um distribuidor eficiente de seus produtos? Quantos concordam com isso? E, no entanto, sabem o que a Coca-Cola fez? Eles nos procuraram, não sei todos os detalhes, mas o resultado é que nós estamos distribuindo Coca-Cola. São mais 2 milhões de pessoas distribuindo Coca-Cola. Vou fazer uma pergunta. Se vocês estivessem vendendo um produto e de repente tivessem a oportunidade de ter mais 2 milhões de vendedores, isso seria interessante? Mas a outra pergunta é: será que empresas como a Coca-Cola, a Ford, a IBM, a Quaker, a Sanyo e a London Fog, será que essas empresas nos procurariam, e foi o que muitas fizeram, dizendo:
Por que não distribuem nossos produtos? Se fosse ilegal, será que elas fariam isso? Pensem nisso. Tenho certeza que não. Vocês sabiam que atualmente, entre as principais decisões que devem ser tomadas em nossa sede, estão as propostas de centenas de empresas diferentes, com centenas de produtos diferentes que nos pedem: por favor, incluam os nossos produtos no seu sistema. Entendam, pode ser que exista saturação com a Coca-Cola hoje, mas todos vão querer amanhã. Os produtos são bons? Bem, desde os anos 50 uso SAA e LOC, os produtos para louças, creme de barbear, pasta de dente e desodorante, além de muitos outros. Então eu acredito que os produtos são muito bons. Bem, uma pessoa diz: estou sobrecarregado. Sabe, já estou muito ocupado, fazendo coisas demais. Entenda, já estou sobrecarregado. Bem, vou lhe fazer uma pergunta. Você mencionou o fator tempo anteriormente, agora diz que está sobrecarregado. Estou certo em supor que o motivo para você estar tão cansado quanto sobrecarregado e de não ter tempo é que você está tentando desesperadamente obter o melhor para o seu futuro e para a sua família. Estou certo? Bem, vou lhe fazer uma pergunta, senhor candidato. Há quanto tempo está fazendo o que faz? Muitas vezes a resposta é diversos anos. Que progresso está conseguindo? Vou fazer uma pergunta. Você realmente acredita que é uma boa ideia continuar fazendo tudo o que faz atualmente e de alguma maneira esperar algum resultado diferente? Entendam, a verdade é que temos que mudar nosso pensamento. Muitas vezes temos que mudar nosso sentido de direção. Temos que mudar nossas ações. E é disso que estou falando. Vou ser bem específico. Há 8 coisas que identificamos em todo mundo, e são as coisas que todos querem. Todos querem ser felizes, todos querem ser saudáveis, todos querem ser pelo menos razoavelmente prósperos, todos querem segurança, todos querem amigos, todos querem paz de espírito, todos querem bons relacionamentos familiares e esperam que o futuro seja melhor. Enquanto você pensa nessas 8 coisas, vou lhe fazer uma pergunta. O que você faz atualmente lhe dá essas 8 coisas? E segundo, você acha que se continuar fazendo exatamente o que faz agora, essas coisas poderão ser obtidas? Entenda, senhor candidato, vou lhe dizer uma coisa muito simples. Você fala que não gosta de tentar fazer coisas novas, que isto é um jogo de azar. O jogo de azar é acreditar que você pode continuar fazendo o que faz há anos e chegar a ter resultados diferentes. Você concorda com isto? Não acha que chegou a hora de dar um passo à frente? Você provavelmente já ouviu isso, mas as tartarugas nunca dão um passo à frente sem antes esticar o pescoço. Chegue até os ramos das árvores. É aí que estão as frutas. Felizmente, você tem literalmente dezenas de milhares de exemplos bem-sucedidos que já fizeram essa jornada, que fizeram tudo isso, que conhecem os passos que devem ser dados, que conhecem os procedimentos que devem ser seguidos, e isso é importante. A pessoa poderia dizer: bem, sabe, eu gosto da minha empresa, trabalho lá há 9 anos, sou bem tratado, gosto muito da minha empresa. Vou lhe perguntar uma coisa, senhor candidato. Antes quero dizer a vocês que algumas das palavras que mais gosto de ouvir de alguém quando estou lhe mostrando este negócio é que essa pessoa gosta da sua empresa. Detesto os que estão sempre rebaixando o que fazem e dizendo aquela empresa, em vez de a minha empresa. Acho que isso é falta de caráter. Mas vou perguntar a você, esse amor é correspondido? E uma segunda pergunta. Já notou que nos últimos anos muitas empresas foram reorganizadas, foram compradas por outras e algumas faliram? Vou perguntar uma coisa. Você concorda que o consenso em todo este país é de que a segurança no emprego é algo que não existe mais? Concorda com isso? Porque é isso que acha a maioria das pessoas. Sabe, senhor candidato, eu também concordo. Não existe mais segurança no emprego.
mas vou falar sobre segurança no emprego. Vou fazer uma pergunta. Você se demitiria se trabalhasse em algo que lhe desse lucro e de que você gostasse? Estou falando sobre construir seu próprio negócio. É disso que estou falando ao dizer essas coisas. Eu vou lhes contar algumas histórias que vocês já conhecem, sobre John Jones. Trabalhou para uma empresa há 23 anos, era leal, tinha um cargo de responsabilidade e o adoravam. Aí a empresa foi comprada por outra. Conto a história de Sally Smith, que trabalhou para um médico muitos anos. A única coisa que fez na vida foi trabalhar para esse médico, ou essa firma, ou esse escritório de consultoria. Trabalhou todos esses anos para essa única pessoa nessa pequena empresa. E de repente, depois de 25 anos, o proprietário decide que já ganhou dinheiro suficiente e fecha o escritório. O seu amor pela empresa é correspondido? Se decidirem fechar, vão continuar pagando o seu salário? Veja, uma das coisas boas do marketing de rede é que você continua na folha de pagamento. Não preciso mencionar que esses diamantes com quem trato, eles tiram férias bem compridas e continuam ganhando muito dinheiro. Bem, eu vou fazer uma pergunta. O que você faz quando não tem os $140 necessários para começar? $140. Bem, sabe, quando se pensa no fato de que se pode abrir um negócio monumental com $140, acho que a gente deve dar um jeito de conseguir esse dinheiro. Agora vou fazer uma pergunta boba. Vamos supor que você quebrasse o braço e fosse ao médico e ele dissesse que custa $140 e você não tem seguro de saúde nem tem o dinheiro. Sem pagar, não vai conseguir arrumar o braço. Escute, amigo, não vai conseguir mesmo. É isso que esse médico insensível diria. Bem, sabemos que esse não vai ser o caso, mas digamos que fosse assim e que você tivesse que arranjar os $140. Você conseguiria? Será que algum amigo o ajudaria? Ou você encontraria algum jeito de arranjar os $140? Caso contrário, vai passar o resto da vida com o braço torto. Será que você conseguiria os $140? Imagino que quase todo mundo conseguiria. Vou fazer uma pergunta, senhor candidato. Você tem 27 anos de idade. Trabalha desde os 18. São 9 anos. Se não conseguiu economizar $140, e você diz isso com tanta simplicidade, se você não conseguiu economizar $140 para começar um novo negócio em 9 anos, quanto isso dá por ano? $16 por ano. Já percebeu que nesse ritmo terá que viver até ter 17 mil anos para poder se aposentar? Vocês acharam graça nisso, não é? Mas vamos falar seriamente. Você será capaz de atender às suas necessidades sem falar das de sua família e de sua educação? Você acabou de me dizer a coisa mais estimulante que já ouvi, e por causa disso percebi que você é uma pessoa que precisa de uma oportunidade. Você tem tudo a ganhar, não tem nada a perder. Mesmo se perdesse seus $140, não teria perdido nada, porque, senhor candidato, você disse que não tem os $140. Sim, mas minha mulher ou meu marido não gostam disso. Ela não me apoiaria, ele não me apoiaria. Vamos ver se você reparou que em nossa sociedade atual muitas famílias estão se separando. Dizem que não têm nada em comum, que não conseguem se relacionar. Vou lhe dizer uma coisa, senhor candidato, que é possivelmente o aspecto mais estimulante deste negócio. Sabia que no nosso negócio temos famílias que estão há 3 gerações distribuindo esses excelentes produtos? O avô trouxe seu filho, que por sua vez trouxe os seus filhos. Que tipo de pessoa colocaria a própria família num negócio que não presta e os estimularia a trabalhar duro nele? Vou lhes contar por que querem a família no negócio. É um negócio familiar.
É impressionante como se pode ensinar uma criança a distribuir os kits e lhe mostrar em reuniões como as pessoas aceitam responsabilidades, como são educadas e corteses, entusiasmadas, otimistas e positivas. Vi mais crescimento em minha própria família nos últimos 2 anos, ou 10 anos, ou 6 meses que estou no negócio, do que jamais vi antes. Pela primeira vez aprenderam que há muitas pessoas lá fora que são carinhosas e preocupadas, e que são positivas em relação à vida, e que estão construindo coisas. Elas são otimistas em relação ao que a vida tem para oferecer. Bem, isso faz sentido, mas não sou do tipo de pessoa que tira vantagem de meus amigos. Não é incrível o número de pessoas que dizem isso? Vou lhes perguntar uma coisa. Quantos já encontraram um distribuidor bem-sucedido dizendo: estou com muita raiva do cara que me trouxe para o negócio. Olhe meus problemas hoje em dia. Tive problemas para controlar todo o meu dinheiro. O terceiro carro que comprei não é tão bom quanto os 2 primeiros. Na garagem só cabem 4 carros. Estou com raiva dele. Que coisa! Bem, vou lhes perguntar. Vocês acham que eles acreditam que alguém está tirando vantagem deles? Se estiverem, vou levá-los a um evento e vou dizer o que sempre acontece comigo. Uma pessoa me contata, agora sou eu, o Zig Ziglar, falando por mim mesmo. Alguém me contata e diz: vou apresentar você à senhora que me trouxe para o negócio. Não vejo qualquer sinal de irritação, ouço apenas gratidão, afeição, amor e respeito. Olhe, você não se aproveita dos seus amigos. Você compartilha uma oportunidade maravilhosa com eles. Bem, não faz diferença o que eu disser. Você tem uma resposta para tudo. Sabe, parece que às vezes dizem isso. Se isso acontecer, vocês estão em uma encruzilhada. Podem modestamente admitir que se deram muito bem no negócio e imediatamente perdem o candidato. Ou podem olhar de frente para ele e novamente vou dizer: vender consiste em transferir sentimentos. Eles precisam aceitar você antes de aceitar as suas ideias. É por isso que em cada série de fitas eu sempre repito centenas de vezes: você precisa ser antes de poder fazer, e precisa fazer antes de poder ter. Obrigado pelo que acabou de dizer, que eu tenho resposta para tudo. Esse é um enorme elogio. Gostaria que fosse verdade. A verdade é que existem muitas coisas que são ditas e não tenho uma indicação sobre a resposta, mas estou aprendendo algumas delas. Mas vou lhe dizer o que tenho. Eu tenho uma tremenda oportunidade, que é a resposta às suas necessidades. E é exatamente o que você quer, não é? Bem, agora vou fazer a pergunta seguinte: quando se começa a atender essas necessidades? Agora, você quer esperar alguns anos e ver seus melhores amigos e conhecidos obtendo os benefícios de construir um negócio com as pessoas que você conhece? A ação é a chave. Andrew Carnegie, o primeiro grande industrial de nossa sociedade, disse que as pessoas bem-sucedidas obtêm todos os fatos e então tomam uma decisão. Depois, agem de acordo com essa decisão e não se afastam dela. Dizem que quando Cícero falava, o povo se levantava e aplaudia. Quando Demóstenes falava, o povo se levantava e marchava. As pessoas que marcham são as que conseguem que as coisas sejam feitas. Você deve ser persistente? Sim, se entender o sentido da palavra, se entender 2 coisas sobre ela. Entendam, muitas vezes o candidato dirá não, simplesmente porque não ficou totalmente convencido de que esta é a oportunidade. Mas cada vez que um candidato diz não, ele está dizendo não com base no que sabe. Dê-lhes mais informações e os candidatos saberão o suficiente para mudar de não para sim. Agora vou lhes descrever o que é persistência. Um amigo meu da Austrália, John Nevin, explicou isso para mim em detalhe com uma história. E quanto maior o número de histórias que vocês conhecerem, mais eficientes serão.
O Centro de Pesquisa Criativa de Greensboro, Carolina do Norte, disse que as pessoas aprendem mais, lembram-se mais e ficam mais convencidas se as coisas forem ditas em forma de parábola do que qualquer outra forma, especialmente se relacionada a valores. Há uns 2000 anos atrás, alguém também usava habitualmente histórias ou parábolas para dizer as coisas. Elas são muito eficientes. John Nevin era leiteiro lá na Austrália. Passou a vender enciclopédias em seu tempo livre. Uma noite visitou um casal alemão que tinha acabado de chegar à Austrália e o inglês deles não era bom. John Nevin era bastante alto. Essa família, a mãe já tinha 44 anos quando nasceu a criança, seu único filho. O menino tinha agora 7 anos. A mãe já estava com 51. Eram mais avós do que pais do menino. Não sabiam falar inglês direito. Tinham muito sotaque. John chegou lá perto das 9 horas da noite para fazer uma apresentação. Precisou ficar até de madrugada para ouvir um sim, conseguir a venda. Isso é muito tempo. A senhora o levou até o portão porque eles tinham um cão bravo. Quando John ia passar pelo portão, ela colocou suas mãos nos ombros dele e disse: "Obrigada, muito obrigada, moço, por ficar conosco até entendermos o que esses livros podem fazer pelo nosso menino. Muito obrigada." Como podem ver, persistência tem uma palavra melhor. Chama-se crença. Se vocês acreditarem, vão persistir. Farão isso profissionalmente. Farão com amor, com consideração. Mas precisam estar convencidos de que sim, esta é a oportunidade. Então, persistirão dessa maneira. Ah, Sr. Ziegler, o senhor consegue vender qualquer coisa a qualquer pessoa. E se vocês tivessem ouvido isso? Vocês são capazes de vender o que for a qualquer pessoa. Sabe, senhor candidato, sei que quis me agradar, mas não é nenhum elogio. Entenda, você está falando sobre alguém que, em sua opinião, consegue vender qualquer coisa a qualquer pessoa. O bom profissional só vende produtos nos quais acredita realmente e que, em sua opinião, irão solucionar muitos problemas. Quando você acreditar nesta oportunidade, também conseguirá vendê-la. Não consigo me ver fazendo o que você faz. Vou lhes contar o que querem mesmo dizer. Eles estão realmente dizendo: não consigo me ver andando no palco. Não consigo me ver dirigindo esses carrões. Não consigo me ver dirigindo uma organização tão grande. Entendo perfeitamente o que você está dizendo, porque quando vi esta oportunidade, foi assim que pensei e me senti. Uma vez alguém me disse algo que faz muito sentido. Essa pessoa disse apenas que a gente chega tão longe quanto pode ver, e quando chega lá, consegue ver mais longe ainda. Se você pode se ver sendo um cliente feliz e dividindo esse produto com seus filhos ou seus pais, e se você conseguir que algum de seus amigos ou parentes venha ouvir sobre este plano, é tudo o que precisa ver neste momento, porque a sua visão se expandirá. Quando entrei neste negócio, acho que não querem saber quais eram minhas metas. Mas eu queria comprar uma lavadora e uma secadora de roupas e não tinha dinheiro. E queria trocar o carpete da sala, mas não tinha o dinheiro. Tudo isso custava cerca de $3.000. E quando entrei, eu disse: vou ganhar $3.000 e então vou sair do negócio. Mas sabem, era muito divertido. Não era fácil, mas era muito divertido, que logo decidi querer um carro novo. Depois decidi que queria tirar férias no Havaí e então vi alguns diamantes num desses iates da Amway e disse: acho que gosto disso também. Sim, nossos sonhos se expandem, mas o essencial é começar. Joe Salvas, um amigo meu, diz: você não precisa ser bom para começar, mas precisa começar para ser bom. É disso que trata este negócio. Começar. O candidato diz:
não assino nada. Você entra com a resposta mais antiga que existe. Sei exatamente como se sente. Durante muito tempo também me senti assim. Mas o que descobri foi um conceito que existe há muitos anos. Descobri que tudo que eu tenho de valor, eu tenho porque um dia eu tive que assinar meu nome. Sou um homem de muita sorte. Tenho uma linda esposa, estou casado há mais de 48 anos. Posso dizer honestamente que nosso amor agora é muito mais forte do que antes. Vamos a mais lugares juntos, fazemos mais coisas juntos, conversamos mais. No ano passado tivemos a ideia de tirar as férias que tanto sonhávamos. Viajamos de automóvel mais de 4.800 quilômetros. Depois de 48 anos, ainda temos muito o que dizer um ao outro. Em certos dias, viajamos o tempo todo. Quando gostávamos do lugar, resolvíamos ficar ali mesmo. Às vezes, levantávamos às 5 da manhã para partir, ou então ficávamos no local 3 dias seguidos. Foi ótimo. Sim, estou realmente apaixonado por aquela ruiva. Mas eu sei que ela nunca teria sido minha se não tivéssemos assinado nossos nomes na presença das testemunhas e do ministro. Tenho 4 filhos maravilhosos. São 3 filhas e um filho. Eu os amo muito. São meus. Mas sabem, o médico não permitiria que eu os levasse do hospital até eu ter assinado meu nome. Tenho 2 casas lindas. A principal é em Dallas. Fica de frente a um lago e a vista dá para um campo de golfe. É o sonho de toda uma vida. Eu nunca teria essa casa se não tivesse assinado o meu nome na presença de advogados, do pessoal do banco, do pessoal da corretora e da metade da cidade. Nunca a teria se não assinasse meu nome. Fiz um testamento que trata de muitas coisas para o futuro. Coisas muito importantes para mim, para minha paz de espírito, para minha família. Não foi de graça, mas o investimento terá retorno muitas e muitas vezes. Tenho isso porque um dia assinei meu nome. Tenho aplicações e seguros, todos muito importantes para mim. Isso tudo para, se me acontecer alguma coisa, minha esposa não precisar se preocupar. Já tenho essas coisas há muitos anos para que meus filhos tenham segurança. Entendam, tenho isso porque em diversas ocasiões eu assinei o meu nome. Eu voto em todas as eleições. É minha participação, é uma das coisas mais importantes que faço. E quando assino o meu nome, é como se me levantasse e dissesse: sou americano e acredito em nosso sistema. Assino meu nome como prova disso. E então eu repito: de fato, senhor candidato, tudo o que tenho, a que realmente dou valor, devo ao fato de ter assinado o meu nome. Vou lhe fazer uma pergunta, senhor candidato. Você dá valor ao seu futuro? Você pode assegurar seu futuro até certo ponto e aproveitar uma oportunidade única somente assinando o seu nome. Acredito que se vocês fizerem o resto que precisam fazer, se essa pessoa for mesmo um candidato, vocês conseguirão um novo distribuidor. Em minha opinião, a história que vou contar agora é clássica. Ela contém diversos pontos importantes da área de vendas que serão úteis. Ela também demonstra diversos procedimentos e técnicas importantes sobre como falar, que vocês poderão usar e aproveitar. Como sabem, quanto mais se cresce no negócio, mais importantes se tornam suas habilidades de comunicação. E como já descobriu, quanto melhor souber falar, mais depressa desenvolverá o seu negócio. Eu queria contar tudo isso antes desta história porque ela envolve muitos princípios de vendas e vocês podem estar pensando no motivo para eu passar todo esse tempo falando sobre compras de automóveis quando vocês não vendem automóveis. Vocês estão no negócio da Amway, mas quero que aprendam alguns princípios aqui porque os princípios da persuasão são os mesmos para qualquer área. Pouco mais de 4 anos atrás, decidi comprar um carro novo. Eu só compro um carro novo a cada 4 ou 5 anos. Não dirijo muito,
Viajo de avião cerca de 10 mil quilômetros por semana. Procurei um Cadillac em 2 revendedores. Mais tarde, conversando com um amigo meu, ele me disse: você precisa conversar com o Chuck Bellas. Ele é um ótimo sujeito. Respondi: boa ideia. Por que você não telefona e diz que estou indo para lá? Ele fez isso. Quando entramos no estacionamento, Chuck, já avisado, nos esperava. Ele abriu a porta do carro para mim e disse: você deve ser Zig Ziglar. Respondi: sim, sou eu. Ele disse: bem, Sr. Ziglar, vou começar dizendo que está dirigindo um dos automóveis mais bonitos que já vi. Bem, essa não é uma maneira ruim de se começar, especialmente se ele estiver dizendo a verdade. Mas se eu estiver dirigindo um carro todo estragado e ele disser algo desse tipo, pego minha carteira e saio correndo, porque ele está fazendo força demais, cedo demais para agarrar o meu dinheiro. Mas eu estava em meu lindo Oldsmobile Regency de 2 cores, todo cheio de opcionais. Assim, aceitei o elogio, dizendo simplesmente: bem, muito obrigado, Chuck. Gosto muito desse carro. Agora quero que observem como ele lida com isto. Quero que observem o número de perguntas. Quero que notem o processo de negociação. Quero que notem como ele me faz sentir bem ao tomar essa decisão, fazendo com que eu me sinta bem com a última coisa que eu disse sobre um automóvel. Então eu disse: Chuck, este carro é excelente e me agrada muito. Ele disse: você se incomoda em me dizer onde o comprou? Uma pergunta muito natural. Respondi: bem, Chuck, meu vizinho da frente é um executivo da General Motors. Eu comprei através dele. Ele disse: por acaso comprou um dos carros de executivos? Respondi: sim, comprei. Ele disse: aposto que fez um bom negócio, não foi? Uma pergunta perfeitamente natural. Não sei como vocês fazem quando alguém pergunta se fizeram um bom negócio 4 anos atrás, mas a maioria tem a tendência de admitir modestamente que foi um bom negócio. Mas isso deve ser feito com modéstia. Se não for assim, parecerá de mau gosto. Então eu disse com tanta modéstia quanto possível: bem, Chuck, na verdade o carro valia $7.600 quando era novo. Só tinha 3.200 quilômetros de uso. E eu comprei por $5.600. Ele disse: você realmente conseguiu um bom negócio. Também vou dizer a vocês o que eu tinha acabado de fazer. Eu tinha dado o primeiro giro em sua arma de vendas. Mas Chuck deve ter tido excelente treinamento. Ele não sorriu, só reconheceu que eu tinha feito um bom negócio. Ele disse: bem, Sr. Ziglar, vou chamar o avaliador. E se o carro estiver tão bom por dentro quanto está por fora, com as informações que temos, estou certo de que poderemos fazer uma oferta muito boa que o senhor simplesmente não poderá recusar. Chuck chamou o avaliador. Eles deram uma volta, foram onde costumam ir e fizeram o que costumam fazer quando avaliam um automóvel. Em seguida voltaram ao estacionamento e o Chuck estava sentado no banco do passageiro com um grande sorriso no rosto. Quando entraram e ele estava sorrindo muito, eu me lembrei que agora sou um cliente. Estou na posição de cliente agora. Notando o sorriso, pensei: ele está gostando do carro. Vou conseguir um bom dinheiro nele, agora sei disso. Tenho vergonha de admitir isso agora, mas cheguei a pensar na palavra roubar. Afastei logo a ideia. Estava com o carro lá, mas, sabem, eu agora pensava como cliente. Chuck desceu do carro e nem Hollywood viu um artista como ele. Chuck saiu do carro e fechou a porta com muito cuidado, como se estivesse dizendo: não acredito nisso. E então, para verificar se realmente estava acontecendo o que achava que estava, abriu e fechou a porta novamente. Virando-se para mim, Chuck disse: sabe, Sr. Ziglar, ele é uma pessoa do tipo antigo, um tanto introvertido. Ele falou olhando para mim: o senhor cuidou muito bem do seu carro. Ele está ainda melhor por dentro do que por fora. Não quero que me entenda mal, é um prazer tê-lo aqui. Mas sabe, Sr. Ziglar, estou um pouco confuso sobre o seu motivo para agora querer trocar este automóvel espetacular. Alguns de vocês poderão dizer: mas Zig, isso não é negativo? Por que procurar problemas?
mas vou lhes dizer o que acho. É a coisa mais positiva que já vi um vendedor fazer. Entendam, se existirem objeções, quanto mais cedo forem incluídas na conversa, melhor vocês poderão lidar com elas na apresentação. É melhor que refutar. E se puderem fazer isso dessa maneira, o seu profissionalismo como vendedor aparece e vocês obterão mais negócios. Então ele quer descobrir se há qualquer outra dificuldade. E quando me disse, será que existe qualquer motivo para eu não resolver hoje? Por que deseja trocar? Respondi. Bem, Chuck, tenho uma reunião familiar em Mississippi daqui a 3 semanas e achei que seria bom chegar lá em um Cadillac novo. Chuck também achou que seria uma boa ideia, mas nem sequer sorriu. Como já disse, o seu treinamento tinha sido fantástico. Ele também achou a ideia boa. E como costumo dizer, agora eu tinha dado o segundo giro em sua arma de vendas. Bem, ele pegou seu bloco de anotações. Vocês sabem como eles fazem quando falam com alguém. Precisam ter um bloco na mão e começam a desenhar, calcular e escrever, porque as pessoas acreditam mais quando elas visualizam o que você está dizendo. Mais de 70% das pessoas que deixam de tomar uma decisão fazem isso porque ficam confusas com a proposta. Eu não disse que essa era a razão para elas não decidirem. Só disse que o motivo para mais de 70% das pessoas deixarem de tomar decisões é que ficam confusas com a proposta. Quando a gente a escreve, isso ajuda a esclarecer. Então o Chuck pegou seu bloco e começou a fazer os cálculos. Quando começou a fazer cálculos do negócio, tinha aquele grande sorriso na face e eu fiquei lá parado, ansioso e esperando. Eu sabia que faria o melhor negócio da vida, não havia dúvida quanto a isso. Quero dizer, tinha todas as indicações nesse sentido. À medida que Chuck calculava, seu sorriso foi definhando e sua expressão se tornou neutra. Olhei para ele e pensei, ele deve ter achado alguma coisa. Parecia que meu coração começava a descer pelo corpo. Quando chegou na altura do meu estômago, olhei para ele e a expressão neutra tinha se transformado em cara feia. Na verdade, nunca vi uma concentração de cara feia tão grande em toda a minha vida. E meu coração chegou aos meus pés enquanto eu me dizia, ai meu Deus, ele encontrou alguma coisa. Não vou conseguir o carro. Mas vou dizer uma coisa sobre Chuck Bellas. O homem, antes de mais nada, é um lutador. Quero dizer, ficou lá fazendo cálculos e mais cálculos, até que finalmente a cara feia foi passando para a expressão neutra, e eu fui ficando ansioso. Vamos, Chuck, continue com isso. E ele então continuou, e imaginem só, de neutra, sua expressão passou novamente para um lindo sorriso. E eu novamente pensei, acho que vou conseguir. Chuck me olhou e disse, Sr. Ziegler, devido às magníficas condições de seu carro e com o nosso estoque, hoje podemos fazer a troca de carro com o senhor por somente $7.385. Eu quase tive um ataque do coração. Não me entendam mal. Eu sei ou sabia o preço dos automóveis. Quero dizer, sou um homem informado, leio jornais e assisto televisão. Todos sabem que é aí que se consegue educação. E eu sabia que os preços estavam subindo. Meus amigos e parentes diziam, Zig, você não vai acreditar como o preço dos carros subiu. Estamos falando das condições de 4 anos atrás, entendam. Mas na época, eles falavam de outro assunto. Eles falavam de seus próprios carros e de seu próprio dinheiro. O Chuck estava falando do meu carro e do meu dinheiro. É um assunto totalmente diferente. E assim, quando ele disse 7.385, eu apenas gritei, Chuck, isso é muito dinheiro! Olhando para mim, ele baixou o nível da voz e me fez uma pergunta muito simples. Sr. Ziegler, o preço está alto demais? O que ele estava dizendo? Ele estava me dizendo, Ziegler, se estiver fora da sua faixa de preços, não se acovarde, seja homem, admita que não pode pagar. Vocês acham que eu iria confessar uma coisa dessas? Nunca! Ou será que ele está me dizendo,
Sr. Ziegler, como negociantes sábios, conservadores, prudentes e cuidadosos, avaliamos as coisas e tomamos decisões inteligentes conforme as mesmas se relacionam ao nosso futuro. O senhor acha que esse preço é mais do que o justo para se trocar o seu carro pelo nosso? Agora posso dizer que nesse ponto sou culpado. Então, quando ele perguntou, é demasiado? Eu simplesmente disse, é simples, Chuck. Isso é mais dinheiro do que estou disposto a pagar nesse momento. Ele me olhou e fez uma pergunta bem simples. Bem, Sr. Ziegler, o que, em sua opinião, seria um preço justo para trocar o seu lindo Oldsmobile, que já tem 4 anos de idade, pelo nosso maravilhoso sedã DeVille 0 km? Observem algo interessante. O Chuck nunca falou mal do meu carro. Ele usou a abordagem de Abraham Lincoln. Sabem, Lincoln costumava argumentar ambos os lados do caso. Só que ele simplesmente apresentava sempre o seu lado em condições um pouco melhores do que o dos outros. Chuck nunca disse nada negativo sobre o meu carro. Vocês nunca devem falar mal de uma decisão anterior da pessoa. Se a pessoa comprou outra coisa ou se teve uma experiência difícil, mal sucedida, com outra empresa de vendas que diz que é como a Amway, e vocês sabem como costumam fazer isso. Mas quando eles dizem, tive essa experiência desagradável, ou comprei uma coisa e me arrependi amargamente, quando tomaram uma decisão anterior, vocês nunca devem falar mal dessa decisão. Porque se disserem, sim, isso não foi muito esperto, ou eles se aproveitaram de você, ou foi um erro, o que a pessoa pensa é, sim, os outros se aproveitaram de mim, sim, eu cometi um erro, mas, meu amigo, isso me abriu os olhos contra você, e eu lhe garanto que não vou cometer o mesmo erro com você. O que devem fazer quando a própria pessoa fala mal de uma decisão anterior? Vocês devem olhar para a pessoa e, baixando a voz, dizer, bem, sabe, senhor candidato, se pudéssemos, muitos de nós mudaríamos decisões que tomamos. Mas na época em que o senhor tomou essa decisão, com as informações que tinha e sob as circunstâncias em que se encontrava na ocasião, acho que certamente a maioria das pessoas teria feito exatamente a mesma coisa. Então, eu não ficaria tão chateado com isso. Vocês disseram a verdade? Vou fazer uma pergunta. Quantos de vocês compraram coisas e depois se arrependeram? Está bem. E ainda quando compraram, vocês não pensaram, eu não devia estar fazendo isso. Isso é uma bobagem. Acho que estou cometendo um erro. Quando compraram, vocês fizeram isso porque acharam que era bom para vocês, pura e simplesmente. Então, quando Chuck me disse, Sr. Ziegler, é caro demais, eu lhe respondi, é mais do que eu queria pagar. Então ele me fez uma pergunta simples. Sr. Ziegler, em sua opinião, quanto seria um preço justo para fazer a troca dos carros? E eu respondi, Chuck, sempre acreditei em fazer negócios com números redondos e pessoalmente acho que $7.000 seria muito dinheiro, sem esquecer que os impostos estão incluídos. Ele me olhou, balançou a cabeça e disse, sabe, Sr. Ziegler, o senhor me pediu o impossível. O senhor está falando de um desconto de $385 e só o imposto estadual chega a 350. Ele disse ainda, isso é mais do que $735. Não acredito que nossa empresa vai estudar uma oferta dessas. Mas ele disse, vou fazer uma pergunta. Na eventualidade improvável de aceitarmos sua proposta, o senhor está preparado para dirigir este lindo sedã DeVille novinho até sua casa hoje à noite? De repente, notei que o homem realmente entendia de vender automóveis. E entendi que alguém ia comprar algo de alguém se alguém não fizesse alguma coisa. E o espertinho nem sabia o que eu vendia. Então fiz com ele exatamente o que muitos dos seus candidatos fazem com vocês no momento da decisão. Eles estão comprando tudo que vocês estão vendendo. Eles adoram o produto, adoram o plano, gostam da associação. Eles conseguem ver a oportunidade. Acham que se Joe consegue fazer isso,
eles também vão conseguir. Então, de repente, naquele momento da verdade, o medo, pés frios, a dúvida entra em campo. Então, quando eu percebi que o negócio estava para ser concretizado, comecei a fugir do Chuck. Eu disse, eu ainda não sei, Chuck, não sei não. Quero dizer, $7.000 é muito dinheiro e meu dinheiro é difícil de ganhar. Vocês precisam entender uma coisa. No momento da verdade, seu candidato fica temporariamente confuso. Quero dizer, isso acontece mesmo, porque agora a dúvida entrou em cena. Entendam, o que eu estava pensando era, será que quero mesmo um Cadillac? Será que quero um sedã DeVille? Será que quero ele verde? Não seria melhor esperar até o novo modelo sair? Será que consigo baixar mais o preço? Será que devo fazer um empréstimo no banco ou pagar em prestações? Será que quero comprar no nome da minha empresa ou no meu? Todas essas coisas. E quando as pessoas estão prontas para assinar, muitas vezes elas começam a pensar assim. O que será que dirão lá na empresa? Será que isso vai atrapalhar minha promoção? Ou onde vou encontrar tempo para isso? Acabei de dizer ao meu filho ontem à noite que serei técnico do time dele. Ou que efeito isso terá sobre... eu disse ao John 4 anos atrás que se eu entrasse no negócio, ele seria meu patrocinador. Vocês precisam entender que 1001 coisas entram em cena. Quero lhes dizer uma coisa neste ponto. Vocês são agora infinitamente mais importantes como pessoa que como patrocinadores. O tipo de pessoa que são, a reputação que vocês têm, sua integridade e assim por diante. Também quero enfatizar um ponto quando digo que se tiverem a integridade, vocês também adquirirão a habilidade. Porque se acreditarem na oportunidade da Amway, não esperarão simplesmente que todos entrem no negócio porque vocês são a pessoa certa. Vocês também adquirirão os conhecimentos adequados para fazer o seu negócio crescer. Então, quando comecei a me afastar, Chuck Bellas fez uma das coisas mais bonitas e inteligentes que já vi um vendedor fazer. Ele me disse simplesmente... Sr. Ziegler, não acredito que exista uma chance no mundo da nossa empresa aceitar sua oferta de $7.000. Vamos discutir os 7.385. Eu sei que aceitarão essa, porque foi a que nós lhe fizemos. Em seguida, deu um sorriso e disse, Sr. Ziegler, a nossa empresa não volta atrás em suas propostas. Um pouco perigoso, mas só um pouco, porque quando ele tinha conversado com nosso amigo mútuo, que lhe havia dito, você precisa tomar cuidado com o Zig, ele tem a fama de puxar as duas pernas ao mesmo tempo. Ele sabia que podia brincar um pouco comigo. Vocês devem ser cuidadosos, devem saber se é possível brincar com a pessoa. Caso contrário, pode-se perder a bola enfeitando demais a jogada. Então Chuck disse, Sr. Ziegler, vamos estudar os $7.385. Conforme meus cálculos, com base no que o senhor me havia dito, estamos lhe dando $2.500 a mais do que pagou originalmente pelo carro. Quero que observem como ele me faz sentir bem em relação a uma decisão anterior. E disse, Sr. Ziegler, o senhor já está com o carro há 4 anos. Isso significa que por apenas $600 por ano, o senhor esteve dirigindo um Oldsmobile Regency. Ele baixou sua voz e me olhou dizendo, Sr. Ziegler, não dá para dirigir nenhum Chevrolet por tão pouco dinheiro. E eu pensei, Ziegler, seu espertalhão, os outros estão tendo que pagar $600 por ano para dirigir um Chevrolet e você está andando de Oldsmobile Regency pelo mesmo preço. De repente, entendi o que Chuck estava fazendo. E lhe disse, pare com isso, Chuck. Eu não vou lhe pagar $7.385 de diferença pelo carro. Eu lhe ofereci $7.000 e ponto final. Ele nem sorriu. Somente me olhou e disse, está bem, Sr. Ziegler. Naturalmente, a decisão não está mais em minhas mãos.
Vocês agora devem notar como ele se retira da posição de vendedor e passa para a de comprador assistente. Tudo isso usando o meu dinheiro, como sabem. Mas, com suas palavras, ele como que me dá um abraço, dizendo: bem, Sr. Ziegler, não está nas minhas mãos, mas vou ver o que posso fazer. Faço isso pelo senhor, Sr. Ziegler. Na essência, ele estava dizendo: vou falar com o avaliador e ver o que consigo. Depois de 3 minutos, estava de volta dizendo: estou até um pouco envergonhado, mas o avaliador não está. Foi chamado e teve que atender uma emergência na família. Só voltará amanhã de manhã. Será que o senhor vai conseguir dormir esta noite sem saber se comprou este lindo sedã DeVille? Respondi: Chuck, acho que vou conseguir dar um jeito. E ele disse: só para nos certificarmos de que estamos nos comunicando, o senhor disse que vai me pagar $7.000 pela troca, desde que o imposto esteja incluído nessa quantia. Eu respondi: é isso mesmo, Chuck. Aí ele disse: sabe, Sr. Ziegler, normalmente no ramo de automóveis não consideramos uma proposta como sendo firme até termos um acordo assinado. Mas em todos esses anos que trabalho nesse ramo, uma das coisas de que me orgulho é de minha capacidade de julgar as pessoas. E ele disse ainda: acredito, Sr. Ziegler, que a sua palavra seja firme e que posso acreditar no que o senhor me disse. É assim que o senhor é, não é, Sr. Ziegler? E agora o que vou dizer? Não, Chuck, sou mentiroso? Isso nunca, nunca. Então eu disse: é isso mesmo, Chuck. Bem, ele disse: amanhã ligo para o senhor bem cedo. Às 8:30 da manhã, quando entrei no meu escritório, o telefone estava tocando. Era o Chuck que me dizia: desculpe, Sr. Ziegler, ele ainda está sendo formal. Tenho ótimas notícias para o senhor. Acabei de falar com o avaliador e, incluindo o imposto estadual, vamos poder fazer a troca hoje por apenas $7.200. Naquele momento, eu já entendi que havia feito a compra por $7.000. Como dizíamos lá em casa, se aceitam os seus termos em parte, o restante do que você quer será aceito logo em seguida. E isso é válido tanto para preços quanto para princípios. Vocês podem apostar tudo o que tiverem. Os seus termos serão aceitos logo em seguida. É isso mesmo. Nesse ponto, quando ele disse isso, eu sabia que tinha trocado de carro por $7.000. Então eu disse: bem, Chuck, você foi tão gentil ontem à noite, tão atencioso. Aliás, você deveria ganhar um prêmio, porque me pegou no ponto certo. Sou um homem de palavra. Eu disse que lhe daria $7.000 e continuo dizendo a mesma coisa. Ele disse: está me dizendo que não vai pagar mais do que isso? Respondi: Chuck, não estamos nos olhando de frente, mas estamos nos comunicando. É isso mesmo que eu disse, e continuo dizendo. Ele disse: bem, Sr. Ziegler, ligo para o senhor em seguida. 2 minutos depois, o telefone tocou e ele me disse: Sr. Ziegler, quero lhe perguntar uma última coisa. Respondi: está bem, o que é? Ele disse: o senhor quer que eu leve o carro aí ou o senhor virá buscá-lo? Bem, eu disse: Chuck, eu sempre gosto que me tragam os carros. Pode trazer. Como já lhe disse antes, por que será que contei a vocês todos os detalhes dessa negociação? Fiz isso porque inclui muitos princípios. Primeiro, a modulação da voz foi perfeita. Segundo, no momento em que eu precisava confiar em Chuck Bellas, ele não tentou me vender a ideia dos $7.000 logo que fez a oferta. Como profissional, ele sabia que se fizesse isso, eu tentaria reduzir mais o preço. Então ele voltou aos $7.385 e depois negociou com força. Também quero dizer uma coisa essencial. As perguntas que Chuck fez foram muito importantes. O fato dele fazer de tudo durante a venda também é essencialmente importante. Mas uma coisa que quero realmente mostrar é que eu tinha visitado 2 outras distribuidoras de Cadillacs para ver os carros. Eu fui ver Chuck Bellas para comprar um Cadillac, porque Chuck tinha iniciado sua abordagem de vendas comigo há 22 anos. Eu nunca o tinha visto até aquele dia. A compra só me levou 20 minutos. E mesmo assim ele tinha começado o processo há 22 anos quando começou a vender Cadillacs. E disse:
Esta será a minha carreira e a única maneira de fazer carreira nesse ramo é sendo absolutamente honesto e dizer sempre as coisas como realmente são. Mais de 85% de suas vendas são para pessoas que sempre voltam para trocar com ele os seus carros. A porcentagem seria ainda maior se as pessoas não mudassem para outras cidades. É sobre isso que estou falando. Ele tomou uma decisão 22 anos atrás e se manteve firme em relação a ela. Vejam, a honestidade não é somente uma questão moral. A honestidade é uma questão prática, porque quando se fala a verdade, não existe preocupação com o que se disse antes. A verdade não muda. Para mim, esta é a parte estimulante. Vocês querem fazer carreira na Amway? Acredito que a base seja a sua honestidade como pessoa, indivíduo, profissional e em relação à oportunidade. Entendam, o que é estimulante sobre a Amway é o perigo de contar demais a verdade. A história de vocês é muito incrível, que muitas vezes, de fato, o que devem fazer é diminuir um pouco as coisas, ou realmente confundirão os outros antes deles se acostumarem com o seu modo de pensar.